Salmo 126, um cântico de peregrinação, ou cântico de romagem. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui, vamos orar? Mais uma vez exaltamos o Teu nome, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos debruçar diante das Escrituras, Deus, e estudarmos a Tua palavra. Queremos lhe pedir, Deus, que muito mais do que conhecimento intelectual sobre questões textuais, que seja a palavra viva do Deus vivo a entrar nos nossos corações e nos moldar de acordo com o seu querer, com o seu caráter, Senhor. Fala conosco nessa noite, por misericórdia e graça. O Senhor já nos deu ricas oportunidades nesse momento de culto, de oferecermos a Ti o louvor, a adoração, as orações, os dízimos, as ofertas. E agora, Senhor, nós queremos lhe pedir: dá-nos a Tua palavra, dá-nos o conhecimento da Tua verdade, dá-nos, Deus, de experimentarmos o mover do Teu Espírito em nossos corações, gerando vida, renovando as nossas almas para a glória de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Esse é o 7º dos 15 salmos de romagem que nós temos estudado. Eu confesso para os irmãos que para mim essa série tem sido enriquecedora. Eu tenho aprendido demais com a palavra de Deus e como Deus tem se revelado a nós através daquilo que Ele fazia na vida do povo. Esses 15 salmos vão do Salmo 120 ao 134. São salmos que o povo de Israel cantava enquanto eles iam na sua peregrinação até Jerusalém. Já falamos que são salmos conhecidos como salmos dos degraus, por conta de Jerusalém estar no alto da montanha e o povo ir subindo na sua caminhada para louvar e bendizer ao Senhor no templo. Esses salmos, eles expressam a relação que o povo tinha com Deus e como eles vivenciavam o Senhor em cada área das suas vidas, como eles iam experimentando da bondade do Senhor. Nesses salmos nós vemos os irmãos versando, ou os salmistas versando sobre alegria, tristeza, sobre pecado, restauração. E em cada um desses salmos nós vamos aprendendo como o povo se relacionava com Deus e qual era a percepção de Deus acerca de cada uma daquelas circunstâncias pelas quais o povo estava passando. Também vimos que há alguns comentaristas que dividem, e muito bem dividido, esses salmos em 5 trilogias. Como eles são 15 salmos, cada trilogia ela define um assunto estanque, de maneira que a cada 3 salmos nós temos um assunto que é vencido. Ele tem começo, meio e fim. Nós já estudamos 2 trilogias e terminamos a segunda na semana passada. A primeira trilogia fala da subida, de como o povo saiu do deserto, caminhou pelo deserto e o Senhor cuidou deles e eles chegaram às portas de Jerusalém. Vocês vão ouvir eu falar bastante disso, principalmente de como o Salmo 122 me impacta no versículo 2, quando o salmista diz: pararam os meus pés às portas de Jerusalém. Cada vez que eu leio isso, irmãos, eu imagino os meus pés parados às portas da Jerusalém celestial para louvar e para bendizer o Senhor, falando assim: cheguei, aqui é o meu lugar. Então, esses 3 primeiros salmos, eles falam da subida, do processo do cuidado de Deus em todo esse percurso. Os 3 próximos salmos, que vão do 123 até o 125, nos fala sobre uma maré crescente de fé,
onde o povo, já estando em Jerusalém, também experimenta da bondade de Deus. Ele nos fala de um Deus que envia misericórdia do céu sobre a vida do povo, em meio às dificuldades. Depois nos diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, mostrando o cuidado minucioso de Deus com cada uma das áreas da nossa vida. E termina dizendo da confiança, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, inabaláveis. Inclusive nos mostra que essa confiança não vem porque nós temos a capacidade de acreditar em Deus, mas vem porque o Senhor coloca o seu Espírito Santo em nós para nos sustentar. E hoje nós vamos dar início à terceira trilogia desse estudo, desses salmos das peregrinações, do Salmo das Peregrinações. Esse terceiro grupo de salmos, ele é conhecido como retorno e restauração. Aqui nós vamos ver três assuntos muito bem claros, que nós vamos estudar hoje, o Salmo 126, que fala quando o Senhor restaurou. Nós temos um Deus que é restaurador. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto e ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Semana que vem, Salmo 127, você vai ver a ação do Senhor na reconstrução da nossa vida. Muitas vezes a gente é destruído pelo pecado, o pecado pega a gente e causa um grande estrago, e o Senhor é aquele que restaura. E o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, até nós terminarmos essa trilogia no Salmo 128, falando do repovoamento de Jerusalém, quando nós vamos estar novamente na nossa casa. Você vai perceber que os salmos sempre terminam nessa confiança no alto, juntamente com o Senhor. E no Salmo 128 diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. No entanto, voltando os olhos aqui para esse Salmo 126, esse que nós acabamos de ler, o contexto no qual é escrito esse salmo, o contexto em que o salmista aplica para que esse salmo fosse escrito da forma como foi, é o contexto de restauração. Quando Deus, depois que o povo havia ficado no cativeiro durante 70 anos, resolveu tirar o povo daquele cativeiro. O povo de Deus havia conquistado Canaã pelas mãos de Josué, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, eles entraram na terra prometida e ganharam tudo ali ao seu redor. Eles conquistaram cada uma das áreas da terra prometida. No entanto, por conta dos seus pecados, eles acabaram se distanciando do Senhor. Ali na terra prometida já havia outros povos, e o povo de Deus foi entrando naquelas regiões, foi se relacionando com essas pessoas, e eles começaram a sucumbir aos contextos culturais daquelas pessoas, como hoje. Nós somos assim. Perceba que hoje também nas nossas vidas, não são poucas as vezes que em vez de nós influenciarmos o mundo que nos cerca com o Evangelho, às vezes nós aculturamos ou inculturamos, não sei exatamente qual é o melhor termo, mas nós abraçamos, nós recebemos da cultura. E quando nós olhamos para as nossas vidas, não são poucas as vezes que nós abandonamos a maneira como o Senhor diz que devemos andar e acabamos andando da maneira como o mundo propõe. E você vê isso nas mais diversas áreas, em todas as áreas dos relacionamentos, a maneira de lidar com finanças. Falamos hoje pela manhã aqui na escola bíblica sobre esse aspecto até especulativo de lidar com finanças. O mundo tem pautado isso, o mundo tem colocado esses valores e muitas vezes nós vamos abraçando esses valores. O mundo tem trazido novos valores de relacionamento, sobre namoro, casamento, criação de filhos e todas as áreas. O povo de Israel, naquele tempo, eles foram levantados para influenciar o mundo, para mostrar que era possível ser fiel e servir a Deus e levar os valores da palavra de Deus para todos os povos ao seu redor. No entanto, eles se misturaram com o povo, eles começaram a se misturar com os costumes daquele povo, e em vez deles levarem os valores de Deus ao povo, eles começaram a se paganizar no coração e cometeram idolatria e se afastaram de Deus. No entanto, irmãos, Deus não deixou isso barato. Deus não permitiu que eles de fato continuassem daquela forma, e Deus enviou um castigo, que era o cativeiro. Primeiro ele enviou o castigo do cativeiro assírio, que pegou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e os assírios subjugaram aquele povo, invadiram a sua região e levaram eles ao cativeiro. O povo do sul
de Judá, mesmo olhando para aquilo, você acha que se arrependeu? Se arrependeu não, irmãos. Aí o Senhor, o Eterno, pôs a mão sobre eles também, e enviou Nabucodonosor, com o Império Babilônico, que também invadiu, e levou cativo o reino do sul, o reino de Judá. E esse período durou 70 anos, de Nabucodonosor até Ciro, o persa. O povo ficou sem os seus principais distintivos identitários religiosos, aquilo que os distinguia como povo de Deus. Por conta do seu pecado, agora no cativeiro, eles não tinham mais o templo para adoração. Irmãos, isso era muito pesado para o coração do povo israelita. Não poder adorar a Deus num lugar específico, isso lhes pesava demais. Para você ter uma ideia, quase 1000 anos depois, Jesus encontra uma mulher no poço de Sicar. E qual era a pergunta daquela mulher para Jesus? Qual é o lugar que a gente deve adorar? A adoração para o povo de Israel, com respeito ao templo, era algo muito forte. Eles subiam, os cânticos eram cantados enquanto eles iam para Jerusalém. No cativeiro eles perderam o templo, não pode mais adorar. No cativeiro eles perderam o privilégio de oferecer sacrifícios ao seu Deus. Isso para eles também tinha um significado muito forte, porque na oferta de sacrifícios, eles faziam as suas confissões de pecado e de arrependimento, e sentiam-se perdoados. Passaram por 70 anos, irmãos, sem poder oferecer sacrifícios a Deus. Imagina o peso que havia sobre eles, é como se eles buscassem querer pedir perdão a Deus, e não conseguiam pedir perdão a Deus. Também durante esses 70 anos, eles não tinham mais os sacerdotes para lhes dirigir a parte da adoração. Eles perderam a sua terra, não podiam voltar para Israel, para Judá, para Jerusalém. Eles perderam o seu rei e haviam sido subjugados por reis pagãos. No entanto, depois desses 70 anos, o Senhor resolveu olhar para o seu povo e levantou Ciro, o persa, que os libertou. Ciro fez mais do que simplesmente falar: vocês estão livres. Ciro havia dominado, inclusive, a Babilônia, e foi muito mais do que falar: pode ir para casa, vocês estão livres. Ciro não apenas libertou o povo de Deus, mas Ciro deu escolta para eles irem para casa. Falou: pode ir para casa, eu vou pôr guardas para cuidar de vocês. Vou fazer mais. Construam as cidades, eu vou ajudar vocês a construir as cidades. Vão lá. E isso deixou o povo assim numa alegria muito grande. Deus havia se lembrado deles de uma maneira que eles nem imaginavam como era. No entanto, embora a alegria fosse grande pela libertação, agora eles tinham outros desafios pela frente, que era o desafio de repovoar a terra. 70 anos, irmãos, o povo tinha entrado no lugar deles lá. Tinha ganhado ali Jerusalém, Judá, dá mais do que uso capião por 70 anos. O povo já estava ali, e agora o povo de Israel voltando. O povo que estava morando naquela terra era hostil a Israel. E muitos deles começaram a fraquejar. Muitos deles pensaram em desistir. E é nesse momento em que esse salmo é escrito, para que o povo lembrasse da ação de Deus. Aqui nós vemos um padrão de como nós devemos nos comportar diante dos nossos desafios diários. 3 aspectos o salmista mostra bem claro. Primeiro, é de reconhecer aquilo que Deus já fez. Segundo, é de crer que Deus continua agindo em nós. E terceiro, de descansar nas promessas e no cuidado do Senhor. Então, naquele momento em que o povo já tinha saído da Babilônia, estava voltando para a sua terra e encontrou dificuldades, quando eles pensaram em fraquejar, o salmista deu para eles aqui 3 lembranças muito importantes, que tem a ver comigo, que tem a ver com você, que podem edificar a nossa vida nos dias de hoje. E nós vamos falar sobre essa confiança no Deus restaurador. Em primeiro lugar, a confiança no Deus restaurador é uma confiança que reconhece aquilo que Deus já fez. Talvez na nossa caminhada aqui, nós estamos nessa peregrinação, nós venhamos a nos deparar com alguns problemas ou com algumas adversidades que levem-nos a questionar: mas Senhor, o Senhor já nos salvou, nós vamos morar no céu, por que nós estamos enfrentando uma dificuldade assim? Nós te amamos, nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, mas por que nós enfrentamos lutas da monta como nós enfrentamos? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que por algum motivo o Senhor ainda está castigando a nossa vida?
Será que o Senhor ainda está nos repreendendo por conta dos nossos maus caminhos? E não são poucas as vezes, irmãos, que nós somos levados a desanimar, nós nos entristecemos no meio das adversidades. O povo estava assim. Foi então que o salmista falou: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O Deus que nos tirou, o Deus que está conosco aqui, é o mesmo Deus que nos tirou do cativeiro. E o salmista diz assim: irmãos, lembrem-se, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Irmãos, no meio das nossas adversidades, nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor já fez por nós, e Ele nos restaurou. O salmista declara a sua certeza de que não fora as mãos de Ciro, mas as mãos de Deus quem os havia tirado do cativeiro. A Nova Versão Internacional, ela traduz esse texto dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. A restauração era exatamente tirá-los debaixo do poder de Nabucodonosor, debaixo do poder do Império Persa, e trazê-los de volta, libertando-os para a adoração. Agora eles podiam ir ao templo novamente, agora eles podiam oferecer sacrifícios novamente, agora eles tinham liberdade de ir aos sacerdotes e levar as suas ofertas ao Senhor, agora eles podiam novamente ler as Escrituras. Lembra do avivamento em Esdras? Que coisa maravilhosa. Quando a palavra de Deus foi aberta e começou a ser lida, o povo começou a chorar. E eles choravam tão alto que o povo de longe ouvia. E gente chegava perto e falou: o que está acontecendo aí? A palavra de Deus está sendo lida. Eles receberam o privilégio de mais uma vez ter a liberdade de adorar o Senhor. O retorno dos judeus da Babilônia ocorreu depois do decreto de Ciro, está lá em Esdras 1, versículos 1 a 3, revertendo as condições desumanas que Nabucodonosor havia criado na ida do povo para o exílio, 2 Crônicas 36, dos versos 6 a 21. Mas embora Nabucodonosor e Ciro tenham tido a ação direta nesse progresso, ou melhor, nesse processo de cativeiro e libertação, o salmista entendia que eles apenas estavam cumprindo os desígnios de Deus na história. O que o salmista está dizendo aqui: olha, não foi Nabucodonosor, nem foi Ciro, foi o Senhor, foi a mão de Deus, foi o cuidado de Deus. Porque se dependesse do coração de Ciro, vocês não saíam de lá. Foi o meu mover na vida dele. A Bíblia diz que o coração do rei, Deus inclina do jeito que Ele quer. Deus está acima dos reis. Irmãos, é importante que nós entendamos que a história do povo de Deus é a história de Deus agindo e dirigindo a nossa história. É bem isso. A história do povo de Deus é a história de Deus agindo e dirigindo a nossa história. Foi Deus quem trouxe a restauração. Foi o Senhor quem nos libertou. No meio das adversidades, nós não podemos esquecer que quem cuidou de nós até hoje foi o Senhor. E o salmista diz mais: essa ação de Deus pelas nossas vidas, a ação de Deus pelo povo de Israel, foi tão grande, foi tão intensa, tão profunda, tão maravilhosa, que deixou o povo estupefato, como se eles não pudessem acreditar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. As notícias do retorno eram tão maravilhosas, que aqueles que ouviam falaram: não pode ser. Imagina o povo depois de 70 anos no cativeiro. Eles já haviam buscado a Deus ali, eles já haviam tentado buscar outros profetas que falassem outras coisas, e o Senhor os repreendeu e falou: ó, não adianta buscar outros profetas. Enquanto não cumprir o tempo que eu tenho para vocês, vocês não vão sair dali. Muita gente que foi para o cativeiro morreu lá. Uma outra geração foi levantada ali. E de repente, um rei domina a Babilônia, Ciro subjuga o babilônico Nabucodonosor. E ele escreve um edito dizendo: vocês estão livres, pode ir para casa. Como assim podemos ir para casa? Não é nem um rei israelita, é Ciro. Mas Deus falou que Ciro era o seu servo. E não apenas isso, as notícias eram maravilhosas. Vocês podem ir para casa e eu vou cuidar de vocês na estrada. Vou mandar o meu exército, vai levar vocês para a estrada. Mais ainda,
vocês vão para casa, o exército vai cuidando de vocês no meio da estrada, e eu vou levantar gente para ajudar a construir as cidades, para repovoar as cidades. O povo falou, é maravilhoso demais, não dá para acreditar. Era difícil de acreditar que isso tudo estava acontecendo de verdade, tudo era muito bom, como Deus agiu de forma maravilhosa. E o salmista está lembrando, irmãos, no meio das adversidades, lembra daquilo que Deus já fez. Quando Ele nos restaurou a sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós também devemos nos lembrar da ação do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estávamos presos ao cativeiro do pecado, da morte e do inferno. E Deus operou uma restauração nas nossas vidas que é inimaginável. Ele se fez carne, habitou entre nós, veio empoeirar os seus pés numa região desértica como era a região de Israel, viveu aqui durante 33 anos, foi à cruz do Calvário e recebeu sobre si os castigos que eram nossos. Se Deus castigou o povo de Israel por 70 anos no cativeiro, o castigo que era destinado a nós era um castigo eterno. E eternidade é bastante tempo. É incontável. E o Senhor nos livrou do castigo eterno, depositando as nossas culpas e castigando as nossas culpas em Cristo Jesus. É para que nós fiquemos como quem sonha. É para que a gente fique maravilhado mesmo. Falar, olha, como pode Deus me amar desta forma? Como pode Deus operar algo tão maravilhoso na minha vida? Quando o Senhor nos restaurou, nós também ficamos como quem sonha. Porque Ele nos tirou do maior e do pior cativeiro que nós poderíamos estar. E o resultado disso é o quê? Alegria, irmãos. Olha o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Se tem algo que é pertinente ao povo de Deus, é o louvor, a alegria. A alegria da salvação. Tanto que quando Davi havia pecado, na sua oração de restauração, no Salmo 51, ele pediu, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Restitui em mim a certeza de que eu sou salvo, de que eu posso me rejubilar por isso, de que eu fui perdoado, de que o Senhor não leva em conta as minhas iniquidades e que o Senhor já as cobrou todas em Cristo Jesus. Revigora em mim a alegria, o júbilo de saber que eu fui salvo. A certeza da ação do Senhor gerou uma alegria tão grande no povo, e deve gerar uma alegria tão grande na minha vida e na sua vida, que leva a um testemunho coletivo, até mesmo daqueles que não creem. Olha o que o Salmo diz, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu não sei se você já teve oportunidade, independente de você ter nascido ou não na igreja, inevitavelmente vai ter um momento em que você tem que ter um encontro particular com Cristo Jesus. Não é o fato de você nascer na igreja que significa que você é salvo porque você tem uma etiqueta ou um carimbinho nas costas lá, presbiteriano, batista, assembleano, qualquer outra denominação. Em um dado momento da nossa história, nós vamos ter um encontro particular com o Salvador. Sim, tete a tete. Onde a gente vai entender a enormidade do nosso pecado, a profundidade do castigo que era legado a nós, e a maravilha da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, é possível que, até que esse dia chegue, você tenha conhecido alguém aí no passado, que alguém já te conheceu lá no passado, antes da conversão, e de repente essa pessoa encontra com você e fala, olha, mas como você mudou? O que aconteceu com a sua vida? Você fala, não, eu sou crente. Fala, rapaz, grandes coisas fez o Senhor por você. A gente olha a carcaça, o shape por fora, está igual, mas você mudou de uma maneira inimaginável. Não dá para acreditar que é a mesma pessoa. As pessoas que te conheciam olham para você e falam, não pode ser. Essa mudança que ocorreu com você só pode ser de Deus. E o povo de Israel afirmava esse testemunho, falando, de fato, foi Deus mesmo. Foi Deus que nos restaurou, foi Deus que fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres.
Foi Deus quem agiu na nossa vida. Foi Deus quem tem cuidado de nós na caminhada. Então, quando as dificuldades advindas da restauração e da volta para a terra se avolumaram, o povo se recordou da forma extraordinária e miraculosa como Deus agira na vida deles. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mesmo nós já sendo salvos, a gente vai enfrentar umas dificuldadezinhas por aqui. E nós devemos olhar também para o Senhor, sabendo que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o enviou à cruz, para nos libertar do nosso pecado. Então a gente pode confiar nele. É isso que Deus quer, e é isso que Deus requer de nós, que quando nós enfrentarmos essas lutas, nós nos lembremos da sua restauração. Nós nos lembremos das bênçãos que Ele já derramou sobre nós, sejam físicas ou materiais, até a grande e maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus e a reconciliação entre nós e o Pai. Então, essa confiança no Deus restaurador, ela em primeiro lugar reconhece aquilo que o Senhor já fez por mim, por você. Nunca esqueça, Deus cuidou de nós, Deus nos libertou, Deus nos abençoou, Deus nos salvou, e Ele não nos abandona por um instante sequer. Seguindo, essa confiança no Deus restaurador também é uma confiança que crê que Deus continua agindo em nós. Perceba, Deus não nos salvou e colocou no mundo e disse, se vira, já fiz minha parte, Jesus já foi para a cruz, agora é com vocês, está na mão de vocês aí, bora lá, vocês que dão um jeito aí, minha parte eu já fiz, estou tranquilo no céu esperando vocês. Não é assim que Deus age. O mesmo Deus que nos salvou é o Deus que continua cuidando de nós e é o Deus a quem nós podemos recorrer no meio das aflições. E era isso que o salmista estava dizendo para o povo. Primeiro o salmista lembra, olha, lembrem daquilo que Deus fez com vocês, Ele restaurou vocês, Ele lhes trouxe alegria, a ação de Deus foi maravilhosa, e vocês sequer conseguiram acreditar que era Deus mesmo que estava agindo daquela forma diante de vocês. Agora, diante dos problemas que vocês enfrentam, vocês podem buscar a Deus, e no versículo 4, o salmista faz uma oração. Agora eles tinham que conquistar a terra de Canaã de novo. Depois de 70 anos, eles estavam voltando para casa. Eles iam enfrentar lutas. E o salmista olha para o Senhor e diz, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O mesmo Deus, que já havia iniciado o processo de restauração, não os abandonou. Lembra que nós lemos aqui, Filipenses 1, versículo 6? Paulo dizendo, eu estou certo, irmãos. Tenho certeza absoluta de que aquele que começou uma boa obra em mim, Ele vai continuar e Ele vai completar até o fim. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus não é um Deus de abandonar gente que Ele quis salvar. Deus não é um Deus de nos levar à cruz e nos relegar ao inferno. Deus é aquele que começa a cuidar de nós desde antes da fundação do mundo, e nos levará até a glória. Porque Deus não é um construtor imprudente. Ele é aquele que começa a obra e termina. Você não vai ver elefante branco de Deus, sabe? Às vezes você vê aquela pessoa que você considera mais difícil. Tem gente que a gente acha que é mais difícil do que a gente, fala a verdade. Tem gente que fala, isso aí vai dar um trabalho para o Senhor. Como se a gente não tivesse dado trabalho nenhum. Como se a cruz não tivesse nada a ver com a gente, né? A gente imagina que a gente é fácil. Ai, irmãos, só o Senhor sabe. Cada gota de sangue daquela cruz foi por nossa causa também. Mas existem pessoas que a gente fala, isso aqui, não sei não, hein? E às vezes a pessoa até vem na igreja, quando ele sai da igreja, fala, isso aí não deu, é uma obra meio que inacabada. Você não vai ver isso. Você não vai ver aquelas estruturas em pé e Deus abandonando. Não. Deus é aquele que começa a salvação. E Ele continua nos mantendo e cuidando de nós em todo o decurso. Deus não abandona seu povo. Quando nós somos salvos por Jesus, nós precisamos entender o que aconteceu conosco. Nós não assinamos um contrato de fidelidade, ou de parceria, ou de sociedade.
onde nós falamos, onde Deus fala o seguinte: ó, beleza, cumpri minha parte, foi para a cruz, tudo certo, tranquilo? Agora vocês façam a de vocês, sejam fiéis, andem nos meus caminhos, mas se porventura der problema no meio do caminho, é igual a um contrato. O contrato pode ser rompido por qualquer uma das partes, sem problema para ninguém. Você segue o caminho de vocês e eu continuo no céu. Não foi isso que Deus fez. Quando a Bíblia nos fala de salvação, ela diz que Deus nos recebeu para si e nos adotou como filhos. É muito mais do que sócio, é muito mais do que amigo, é muito mais do que parceiro. Deus nos recebe como filhos, e Ele jamais irá abandonar os seus filhos. Tem os filhos que dá mais trabalho, mas a gente não abandona. Tem uns que você gasta um pouco mais de couro de cinta, são os menos ecológicos, né? Mas você não abandona. Tem uns que tinham orelhinha pequena, ela até cresce, de tanto você esticar, mas você não abandona. Porque filho é filho. Porque a relação é em outro nível. Porque a relação envolve o coração do próprio Deus, em nos receber para si. Então esse Deus que nos salvou, Ele continua presente, e quando nós reconhecemos esse grande poder de Deus agindo sobre nós, é natural que nós tenhamos o desejo que Ele continue agindo no meio da adversidade, irmãos. A retrospectiva que o salmista fizera até então, servia como um lembrete ao povo, de que o Deus que é capaz de salvar o seu povo, é o mesmo Deus que é capaz de manter o seu povo salvo. Porque isso faz parte do caráter dele, da fidelidade dele, do amor dele. É a confiança que nós temos, de que ainda que a gente seja filho meio desobediente, e lá de vez em quando a gente é um pouquinho, só um pouquinho. Se a gente quiser sair do quintal, o pai ergue a cerca. E Deus não está nem um pouco preocupado se a gente vai ficar triste ou não. Deus não se dobra às nossas birras. Porque o projeto de Deus é mais altaneiro do que o nosso. Essa ideia que é colocada aí de maneira tão barata, de que Deus quer que você seja feliz, é uma mentira. A Bíblia diz que Deus quer que você seja santo. E muitas vezes isso aí vai sacrificar a sua felicidade. A preocupação de Deus não é te deixar feliz aqui, é te levar aos céus, à glória com Cristo, ainda que tenha percalços aqui, ainda que tenha dificuldades aqui. É por isso que agora ele fala para o povo: olha, vocês estão nessa caminhada, lembrem daquilo que o Senhor fez e clamem para Ele continuar agindo em vocês. Então o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando nós vacilamos, Deus nos restaura. Quando nós olhamos para os problemas e aflições, restaura-nos novamente, restaura-nos a confiança no Senhor. O mesmo Deus quem nos liberta do cativeiro do pecado, é o Deus que continua agindo e renovando as nossas mentes e corações. Dr. Rousseau Shedd, santo homem de Deus. Quando o Dr. Rousseau Shedd morreu, eu estava voltando de São Paulo, acho que estava numa aula de mestrado, e nós vimos acompanhando na rádio os últimos momentos do Dr. Rousseau Shedd. E o radialista ali diz que uma semana antes ele havia ido entrevistar o Dr. Rousseau Shedd, que já estava em fase final, missionário americano, um homem de Deus, irmãos. Você procura lá na internet os sermões do Dr. Rousseau Shedd, um homem de Deus. E ele perguntou para o Dr. Rousseau Shedd: pastor, como está o seu sofrimento? Como o senhor está lidando com o seu sofrimento? O Dr. Rousseau Shedd falou: sofrimento? Eu não estou sofrendo. Eu estou me preparando para voltar para casa. Eu não posso considerar sofrimento. Estou com quase 90 anos aqui, o Senhor cuidou de mim todos os dias. Eu estou com a malinha pronta ali, ó. Na hora que o Senhor falar, vamos embora. Uma vez perguntaram para o Dr. Rousseau Shedd: doutor, as pessoas podem perder a salvação? Ele respondeu: depende. A pessoa falou: depende do quê? Ele falou: depende de quem o salvou.
Se foi eles mesmos que se salvaram, então eles podem perder, porque não há nada na mão deles que possa segurar. Agora, se eles foram salvos por Deus, Deus os mantém firmes nas suas mãos, porque das mãos do Senhor ninguém pode tirá-los. Isso é uma promessa. O salmista diz: vão a Deus, busquem a Deus, restaure o Senhor, restaura as nossas vidas. As adversidades estavam presentes, mas Deus também estava presente. Se eles haviam chegado até ali, é porque Deus agira em favor do seu povo. E aqui, irmãos, mais uma vez, o salmista usa uma figura que é muito significativa para o povo daquela época, e que quando nós entendemos, se torna bastante significativa para nós também, porque ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. A gente olha para esse texto, acha bonito, mas muitas vezes a gente passa por cima e não sabe nem o que é torrente, e nem o que é Neguebe, e a gente fala, mas é poético, é bonito. Igual muita coisa que a gente canta nas músicas aí, a gente nem presta atenção que está cantando aquilo, mas é poético, encaixou e bola para frente. A questão aqui é que o salmista estava relembrando o povo de um ambiente que eles estavam muito acostumados a ver, que era o ambiente do Neguebe. Eles estavam no deserto, e o Neguebe é uma região árida, desértica, que fica ali no sul da Palestina. E nesse deserto, ele tem como se fosse vários leitos de rios, vários caminhos, vários veios de rios que ficam secos, como veias mortas durante o período da seca. No entanto, quando chegam as fortes chuvas, ou seja, as torrentes, aquelas chuvas temporãs, e elas vêm sobre aquela região, toda aquela sequidão, aqueles veios que estavam secos, eles são inundados de água, e aquelas águas geram vida, e eles podem lançar as suas sementes ali, porque Deus trará vida com as suas águas. Falei hoje pela manhã que, quando eu e a Patrícia nos formamos no seminário, tinha como exigência no último ano que nós fizéssemos uma viagem missionária. E nós fomos para o interior do Nordeste. E teve duas cenas que nos marcaram no decurso da viagem. Nós ficamos 15 dias lá, muitas cenas nos marcaram, já contei algumas coisas aqui para os irmãos. E nós fomos para o sertão, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Visitamos 3 cidades: Itapetim, Iguaraci e Solidão. O contexto parece um outro mundo, irmãos, daquilo que nós estamos acostumados com aqui. Mas eu lembro que nós, viajando de micro-ônibus, 3 dias de micro-ônibus, irmãos. Quando o banco estava sentado normal, era assim. Quando a gente deitava ele para dormir, era assim. Foram as 2 posições que a gente teve aí. 3 dias de micro-ônibus, sabe? É coisa de missionário mesmo, para a gente sentir um pouco como é que é o negócio da estrada aí. Mas eu lembro que 1 dia e meio, mais ou menos, de viagem, nós passamos perto da represa de Paulo Afonso. Na verdade, nós passamos por sobre a represa de Paulo Afonso, e ela passa sobre o Rio São Francisco. Irmãos, que maravilha aquele rio. A cor da água é linda demais. Você passa por aquele lugar, e onde nós passamos eram vales, ribanceiras muito altas, e o rio ficava lá embaixo, uma cena assim, paradisíaca. Quando nós passamos, as águas do rio eram como assim, meio esverdeadas, mas não é aquele verde de sujeira, era um negócio de vida, pareciam safiras, e aquilo brilhava, e nós achamos lindo. A gente só ouvia falar do Rio São Francisco. Quando passamos por cima ali do velho Chico, achamos aquilo maravilhoso demais, e aquilo nos tocou, falamos, que beleza. E era uma região onde tinha muitas frutas ao redor, pés de caju, um verde de vida no meio de uma aridez. E aquilo foi muito bonito. E nós voltamos ali, descemos, comemos alguma coisa na beira do rio, entramos no micro-ônibus e continuamos viagem. Mais 1 dia e pouco de viagem. Agora nós chegamos ali à Caatinga do Nordeste, quase chegando, era interior de Pernambuco e Paraíba, mas bem na divisa lá em cima. Nós começamos a passar por cima de algumas pontes e não tinha nada embaixo. E os rios eram secos, até que nós paramos o ônibus e descemos ao leito de daquele rio. Irmãos, era um veio aberto,
O leito estava lá, a gente desceu, mas eram só pedras. Você no meio do leito daquele rio, você olhava o curso do rio serpenteando por meio daquela vegetação seca, mas não tinha rio. Você olhava para o outro lado, a mesma coisa, como se fosse um caminho rasgado no meio daquele lugar, e não tinha rio. Quando o salmista fala, Senhor, nos restaura como as torrentes do Neguebe, esse povo tinha essa visão, daqueles veios abertos no meio do deserto, daquela aridez, uma sequidão terrível. Mas quando o Senhor enviava chuvas, eu lembro que eu perguntei para o pessoal ali da cidade onde nós estivemos, a primeira foi Itapetim, nós falamos, como é que se dá essa questão aqui nos rios? Eles falaram assim para a gente, com o olho brilhando, quando chove, aqui fica bonito demais. Quando chove, os rios enchem. Quando chove, chega a vida. Quando chove, as margens dos rios são tomadas de verde. O salmista está dizendo, olha, peça para que o Senhor os restaure, tal qual Ele faz, quando Ele envia a chuva no deserto, e tudo aquilo que é seco passa a produzir, tudo aquilo que é árido, que não tem vida gerada por Deus. A ideia aqui é de crer que Deus pode, além de restaurar-nos do cativeiro do pecado e a comunhão com Cristo, ainda nos inundar do poder do seu Espírito Santo, nos levando a crescer em tudo. É como se você estivesse orando e falou, Senhor, eu já sei que o Senhor me salvou, mas agora, Senhor, envia do Teu Espírito para me fortalecer, para me lembrar dos grandes feitos do Senhor. Restaura-nos como as torrentes no Neguebe. O salmista pede uma fé segura, fundamentada, inabalável, diante das adversidades. O que o salmista está pedindo aqui é um verdadeiro avivamento. É como se ele estivesse dizendo assim, aviva as nossas almas. Traz vida de novo. A aridez dos problemas nos secou. A gente se sente como esses veios abertos, sem vida. Traz vida do Senhor. Então essa confiança no Deus restaurador perpassa por reconhecer aquilo que Ele faz. Perpassa por crer que Ele continua agindo em nós. E por fim, a confiança no Deus restaurador é uma confiança que descansa na promessa do cuidado do Senhor. No versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Novamente, nós voltamos à imagem da aridez do Neguebe. Por quê? Porque aquele povo que morava naquela região desértica, eles precisavam comer, e para comer eles precisavam semear, mesmo antes das torrentes chegarem. E muitas vezes, irmãos, o trabalho que eles tinham que fazer era um trabalho árduo, e a única lágrima que regava o solo era a lágrima dos seus olhos, era a água dos seus olhos que desciam ali. Muitas vezes eles apenas tinham a esperança de que o Senhor agiria. Eles estavam ali, lançando as sementes, no meio do deserto, aguardando o agir de Deus, até que Deus resolve agir. O semear, ou a época do plantio, em qualquer empreendimento, é um tempo de muita labuta. Às vezes também é um tempo de ansiedade. Às vezes é um tempo de chorar. Quantas vezes aqui nessa vida nós não passamos por esses momentos? Projetos que nós temos. Eu falava que todo mundo que tem um projeto, esse projeto ele não começa no papel, ele começa com um sonho. A pessoa quer uma casa. A primeira coisa que ela faz é sonhar com a casa. Ela fala, nossa, minha casa vai ter isso, vai ter aquilo. Aí ele vai e compra um terreno de 150 metros. Aí ele fala, bom, agora eu tenho que fazer o sonho caber dentro do terreno, né? Porque na casa dele tinha uma piscina olímpica, a não ser que ele faça de sócio com o vizinho, né? Metade para lá e metade para cá, não vai caber. Então, nós começamos com um sonho, parece que nós nos vemos ali, mas depois nós começamos a lidar com o projeto. A gente fala, peraí, mas tem coisas que eu quero na minha casa, que até cabem dentro da casa,
mas não cabem no meu bolso. E a gente vai lidando com essa dura realidade, ajusta aqui, ajusta ali. Isso fora os percalços, os problemas, as adversidades que vêm. Às vezes você faz uma cadernetinha de poupança, muda o governo, ele pega a tua poupança. Alguns passaram por isso aí, irmãos. Tinha um dinheirinho guardado no governo, veio e confiscou tudo. Às vezes fala, não, agora eu vou ser mais seguro, vou comprar dólar. Aí entra outro governo, o dólar vai menos de R$1. Aí você fala, já sei, vou vender o dólar. Vem outro governo, o dólar vai a 6. E você fica nessa. Todos os projetos aqui, eles estão sujeitos às adversidades do nosso tempo. Eles estão sujeitos à tocada dos nossos dias. E muitas vezes isso traz insegurança, isso traz temores, isso traz aflições. Na adversidade da caminhada, muitas vezes traz lágrimas. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui é que aqueles que caminham de acordo com a vontade do Senhor, que semeiam de acordo com a vontade do Senhor e que aguardam o agir do Senhor, eles não serão frustrados, porque aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. A prosperidade que o salmista propõe aqui não é necessariamente uma prosperidade física, mas é a prosperidade da alma. Versículo 6 ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. É a ideia de que aqui nessa vida, ainda que nós paguemos o duro preço de sermos fiéis ao Senhor, enfrentemos adversidades, haverá um dia em que nós entraremos levando os feixes, cheios de júbilo na glória do Senhor. Haverá um dia em que o Senhor registre em Apocalipse que toda lágrima do nosso olhar será enxuta pela mão do Senhor. E não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, porque todas essas primeiras coisas já passaram. A nossa colheita não é aqui. A nossa colheita é na eternidade. E aí nós vemos a promessa encorajadora de que os labores dessa vida não serão em vão enquanto nós buscarmos a glorificar o Senhor. Que os labores dessa vida são contados por Deus. Os labores dessa vida são como um investimento nas mãos do Senhor. Esse não muda, irmãos. Muda governo, muda tempo, entra, sai governo, direita, esquerda, meio, para cima, para baixo. A palavra do Senhor continua fiel. As promessas de Deus continuam ativas. É o Senhor que nos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está aguardando por nós. Por isso nós devemos descansar. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte: lembra do que o Senhor fez, lembra que Ele está ativo e descansa na promessa, porque Ele diz que vocês irão colher aquilo que vocês plantaram. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, a mesma verdade, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, lembra dessa verdade? O apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a certeza inabalável de que Jesus ressuscitou, e a nossa fé tem proveito, porque aquele que veio e se entregou por nós, não ficou preso naquela tumba. O Senhor o ressuscitou. Paulo diz: olha, fiquem firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor o trabalho não é vão, porque Cristo ressuscitou, e nele nós ressuscitamos também, porque Ele não ficou preso naquele lugar, e nós não ficaremos presos a essa vida, antes reinaremos com Ele eternamente. Porque ainda que nós choremos no plantio aqui, entraremos na glória com os feixes cheios de júbilo, cheios de alegria, porque quem nos dá a colher é o próprio Deus que nos conduz na caminhada. Meus irmãos, aqui, terminando, o salmista nos ensina a olhar em 3 direções e ver a ação de Deus nessas 3 direções. Ao olharmos para trás, ao olharmos para o passado, nos lembramos daquilo que Deus já fez por nós. Em Cristo Jesus nós fomos salvos.
A nossa libertação é a maior do que a libertação dos cativos da Babilônia. A obra de Cristo em nosso favor é muito maior do que a que ocorrera com os cativos. Hoje, mais do que terra física aqui, nós fomos feitos herdeiros de coisas eternas, da glória do céu. Por isso nós devemos estar como quem sonha. Você já não é mais escravo do pecado. Seu destino já não é mais o inferno. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Olhe as grandes obras do Senhor e anime seu coração. Também o salmista nos instiga a olhar no tempo presente, a olhar para agora. E termos a certeza de que a gente pode clamar ao Senhor, a gente pode orar a Deus, porque Ele continua presente, ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso clamor no meio das adversidades. O Senhor continua agindo em nós. Mas a gente precisa entender que a gente está vivendo em um intervalo de tempo que é entre o já e o ainda não. O que é isso, pastor? Teólogo Oscar Cullmann, ele cunhou o termo dizendo que o reino de Deus é o reino do já e do ainda não. Isso significa que o reino de Deus já foi implantado aqui na terra, quando Cristo Jesus veio, andou aqui, sujou seus pés aqui nas terras de Israel, viveu em fidelidade a Deus, experimentou todas as tentações que nós experimentamos sem pecado, foi à cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. O reino de Deus já foi implantado aqui com a vinda de Cristo. Mas o reino de Deus ainda não está completo. Ele será completo quando o Senhor voltar e buscar todo o seu povo. O problema é que a gente está vivendo exatamente nesse meio intervalo de tempo, entre o já e ainda não. Nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Já temos a certeza da glória eterna. Porém, ainda não estamos lá, ainda não estamos no céu, ainda estamos na labuta diária aqui, e nós podemos ter certeza que esse Deus que nos salvou está conosco aqui. O Senhor Jesus garantiu no Evangelho de João: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas vou enviar-lhes o Consolador. Ele os conduzirá, Ele mostrará a vocês a verdade, Ele os convencerá da justiça, do pecado e do juízo, Ele estará com vocês. O apóstolo Paulo diz que Ele intercede por nós, quando nós não sabemos orar, quando a gente não dá conta. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos relembra das verdades eternas de Deus, e não permite que nós esmoreçamos a ponto de abandonar ao Senhor. Vocês não estão sozinhos. O Espírito está com você. Ele continua fazendo que a gente caminhe aqui até que a gente chegue na glória. E por fim, nós olhamos também para o futuro, onde nós temos a certeza de que a obra do Senhor será completada sobre as nossas vidas. Nós teremos a vida eterna. O projeto do Senhor é o melhor para nós. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O fim que todo crente fiel deseja é estar na glória com Cristo. Esse é o nosso fim. Assim como o povo de Israel queria estar na sua terra prometida, a nossa terra prometida é a glória. E nós estaremos lá, porque Ele garante que enquanto semeamos no meio das lágrimas, Ele é aquele que derrama as torrentes de água e faz com que a semente germine e gere vida. Ele garante a colheita. Quando enfrentarmos nossas lutas aqui e nos entristecemos e até pensarmos em desistir ou nos desanimarmos nas caminhadas, é fundamental que nós lembremos da restauração de Deus e confiemos no Deus restaurador. 3 verdades que o salmista nos apresenta aqui, para a gente gravar na mente para casa, firme na promessa do Senhor, com o coração firme no Salvador. Primeiro, reconheça aquilo que o Senhor fez. Não esquece não. Você está aqui porque Ele cuidou de você. Ele tem cuidado de nós. Nunca perca de vista a ação de Deus. Saiba, Ele é o grande autor da sua história. E a história já está pronta, já está escrita. Não se engane. A ideia de que Deus está escrevendo uma história para nós, está nada, o livro está pronto, fechado.
A imagem que João fala do Salvador, lá em Apocalipse, ele diz, chegou um aqui que é digno de abrir o livro, e de pegar os seus, está pronto, está fechado, selado, nossa história está escrita, Deus é o autor da nossa história. Segundo, creia que Deus continua agindo hoje, o mesmo Deus que te libertou em Cristo Jesus, continua cuidando da sua vida, nunca esquece disso, Deus continua cuidando de você, você pode buscá-lo, você pode orar, você pode clamar, Ele te ouve, Ele é o autor da sua história, e Ele é o sustentador da sua vida. Terceiro e último, descanse na promessa do cuidado do Senhor. Saiba que Deus não nos abandona na caminhada. Deus não deixa os seus filhos. Nenhum filho de Deus ficará para trás. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Nenhum ficará para trás. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. O Deus que começou a obra vai terminar. Lembre, Ele é o grande autor da história, Ele é o sustentador, e Ele é fiel, e cumpre as suas promessas. Ele nos salvou, Ele nos mantém salvos, e Ele reinará conosco, para a glória dEle mesmo, no céu, onde nós celebraremos de uma vez por todas, a grande salvação que nos atingiu. Que possamos dizer confiantemente, como o povo diz, de fato, grandes coisas Deus fez por nós, por isso nós estamos alegres. Que essa verdade nos conforte, nos fortaleça, nos encha de esperança no Salvador, em Cristo Jesus, amém? Feche os teus olhos, quero orar com você.